Abençoados com todas as bênçãos. Melhor noite. Melhor noite a todos os abençoados, eleitos, santos, predestinados desde antes da fundação do mundo. Sejam todos bem-vindos a mais uma exposição da graça de Deus, o Evangelho da nossa salvação. O meu nome, para quem não me conhece, para quem está chegando hoje pela primeira vez, me chamo Neilton Cardoso, Igreja Cristo em Graça. Somos a Igreja Cristo em Graça. Falamos aqui a partir do Rio de Janeiro, Caxias, mais precisamente Duque de Caxias, Santa Cruz da Serra. Estamos aqui no Rio de Janeiro falando para o mundo. E anunciamos aqui o Evangelho da Graça, revelado unicamente, exclusivamente ao apóstolo Paulo, lá no paraíso. Deus o pegou aqui na terra e o levou até o paraíso para ali comunicar a Paulo o Evangelho da Graça. Um Evangelho é que nos ensina a servirmos a Deus de maneira correta, porque nós entendemos que é o desejo de todo filho servir a Deus. Está no coração, está no espírito de todo filho servir a Deus de maneira correta. E para isso é necessário que você conheça o Evangelho da Graça de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 17, diz que o justo, o Filho de Deus, vive por fé. Vive por fé. E lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível. Quando eu estava lá na religião, já tinha no meu entendimento, já tinha no meu coração o interesse, a vontade de servir a Deus. Eu usava o meu corpo para servir a Deus com jejum, com batismo, com santa ceia, com dinheiro na forma de dízimos. E isso não é a forma correta de se agradar a Deus. Como nós falamos aqui, agradar a Deus, servir a Deus de maneira correta, é por fé. Vivemos por fé. Deus não precisa do seu sacrifício. Deus não precisa das suas obras. E para isso é necessário que você conheça o Evangelho da graça de Deus. O Evangelho esse que foi revelado unicamente ao apóstolo Paulo. Uma saudação a toda a nossa audiência, a todos os abençoados que estão aí sintonizados, que vêm nos acompanhando a mensagem da graça de Deus, a muitos abençoados, graças a Deus. Uma saudação também a todos os colaboradores que têm feito que a palavra corra e seja glorificada. Porque essa foi uma ordem, nós recebemos assim, como uma ordem do Evangelho da Graça de Deus, através do apóstolo Paulo, quando ele escreveu a Tessalônica, no capítulo 3, no versículo 2, ele disse que a palavra corra e seja glorificada. E esse é o nosso trabalho aqui. Não existe aqui um outro interesse nosso, não é isso que nos dá prazer, nos dá alegria em fazer que a palavra do nosso Pai, essa palavra que salvou a nossa mente, que nos faz muito bem, chegue a outras pessoas. Temos recebido aí correios, bastante correios de abençoados que têm sido libertos com as mentes livres pela verdade do Evangelho de Deus. Quando ouviram essa verdade, entenderam e foram livres de fato, porque livre todo filho de Deus é. Romanos capítulo 5, versículo 1, diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Filho é livre, mas se você não tem esse conhecimento, então você vai viver de uma maneira de escravo. É importante que você conheça essa verdade. E para que outros também entendam, para que outros acompanhem, entendam essa verdade, eu gostaria de incentivar você a compartilhar as mensagens. Se está te salvando, se está te fazendo bem, compartilhe para que essa mensagem, para que essa palavra alcance a outros. E também gostaria de incentivar você a se inscrever no nosso canal do YouTube. Se você ainda não o fez, eu gostaria de incentivar você para que também da mesma maneira com que você compartilha as mensagens, também se inscrevendo no canal do YouTube, a palavra vai correr e ser glorificada. Nós temos aí o nosso endereço, Igreja Cristo em Casa, que está estampado aí nas nossas mensagens, nas nossas páginas. Um trabalho muito bem feito pela abençoada Marcele Oliveira, não é isso? Que cuida desse trabalho aí com muito zelo, com muito carinho. Gostaria aqui de mandar um abraço para essa abençoada que tem
trabalhado assim de maneira para que a palavra do nosso Pai seja honrada e seja glorificada. Então, abençoados, vamos aqui dar início, vamos ao tema, ao assunto de hoje, a última trombeta. A última porque não vai haver outra. Não tem outra, é a última trombeta. E eu declaro você já com os olhos do entendimento já iluminados por Deus, para que você possa entender o som dessa trombeta. Porque se é uma trombeta, tem que emitir um som, não é isso? E um sonido da última trombeta, para que você possa entender qual seja a perfeita, santa e agradável a vontade de Deus aí na sua vida. Pegue a sua Bíblia, pegue aí caneta, papel, para que você possa acompanhar e conferir tudo que nós vamos falar aqui, porque são coisas assim tremendas, porque na verdade você que está lá no sistema religioso ou passou por lá por muito tempo, tudo que nós pregamos aqui, a graça de Deus, está na contramão de tudo que é ensinado lá. Tudo diferente do que eu aprendi lá na religião. A religião me ensinou que Deus ainda vai me abençoar. O Evangelho diz que Deus já me abençoou, que eu sou abençoado. A religião me ensinou que eu tenho que procurar a perfeição. O Evangelho me ensinou, diz que lá na cruz, Cristo me fez perfeito para sempre, aqui no meu espírito. A religião me ensinou uma santidade nesse corpo. O Evangelho diz que não, o corpo não tem santidade, não pode se converter, mas o nosso espírito está perfeito. Então vamos aqui dar início a esse tema muito maravilhoso que diz a última trombeta. Primeira carta que o apóstolo Paulo, o apóstolo da graça, escreveu à igreja de Corinto, no capítulo 15, versículo 51 e versículo 52. São os dois versículos onde nós tiramos aqui esse tema. E começa falando assim: eis aqui, vos digo um mistério. Olha o que diz aqui o apóstolo Paulo. Vos digo um mistério. Então, o que nós temos aqui para falar para a igreja hoje, nessa noite, é o mistério. E o que é o mistério? Mistério é quando um conhecimento, um determinado assunto, está oculto aqui na nossa mente, até que seja revelado por alguém. Enquanto você não conhece um determinado assunto, enquanto você não sabe do que se trata, então na sua mente, esse assunto é o mistério. O Evangelho, ele fala que o mistério esteve oculto desde todos os tempos dos séculos. Esteve oculto lá desde antes da criação do mundo. Esse assunto que nós vamos tratar aqui. Colossenses, deixa aqui Colossenses capítulo 1, no versículo 26 e 27, anote aí, depois você confere. Olha o que diz aqui o apóstolo Paulo, a respeito desse mistério que nós vamos falar. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos, desde antes, e em todas as gerações, e que agora, através do apóstolo Paulo, quando Deus mesmo levou o apóstolo Paulo lá no paraíso, foi manifesto aos seus santos, a igreja de Cristo. E o versículo 27, aos quais a igreja de Cristo, aos seus santos, Deus quis, veja bem, preste bem atenção, Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério. Deus quis fazer entre os gentios, que é Cristo em vós, não é Cristo com você, é Cristo em você, esperança da glória. Então, Paulo diz, o apóstolo Paulo escreve aqui, diz que Deus quis, olha só, foi da vontade de Deus revelar, fazer conhecer o mistério que estava oculto para nós os gentios. Então, qual foi o meio, qual foi a maneira que Deus usou para revelar o mistério, a riqueza da sua glória? Qual foi a maneira que Deus usou para que os gentios pudessem entender esse mistério que estava oculto desde os tempos eternos? Romanos capítulo 1, depois nós voltamos aqui a 1 Coríntios capítulo 15, mas só para entendermos que mistério é esse, como aconteceu esse mistério. Romanos capítulo 1, no versículo 5, veja só o que diz o apóstolo Paulo, como que Deus o meio que Deus usou para manifestar, para fazer conhecer esse mistério à igreja. Porque nós lemos aqui em Colossenses que Deus quis que a igreja conhecesse esse mistério. Então diz aqui em Romanos, capítulo 1,
no versículo 5, veja só o que ele diz. Pelo qual, falando de Cristo ressuscitado, porque Paulo só falava a respeito do Cristo ressuscitado, Paulo não falava de Jesus de Nazaré como referência para nós, como ensinamento para nós, mas ele falava do Cristo ressuscitado, Cristo depois da cruz. Então ele diz, pelo qual recebemos a graça. Preste bem atenção nesse detalhe. Não é a lei. Nós não recebemos a lei, nós recebemos a graça. Diz o apóstolo Paulo, escrevendo aqui à igreja de Roma. Graça e o apostolado. Olha só, graça e apostolado. O que é a graça? A graça, abençoado, nada mais é o mistério que estava oculto desde os tempos eternos. A graça vem lá desde antes da fundação do mundo, que nos foi ensinado lá no nosso espírito, mas por causa desse corpo de carne, ficou escondido, se tornou um mistério para nós. Não é a lei, nós não recebemos a lei, porque a lei, ela veio por Moisés. A lei não é lá desde antes da fundação do mundo. João escreveu lá no seu livro histórico, no capítulo 1, no versículo 17, ele diz que a lei veio por Moisés. A lei foi acrescentada. A lei não poderia ser o mistério que estava oculto. O mistério que estava oculto desde os tempos eternos era a graça de Deus, que foi nos dado no nosso espírito lá antes da fundação do mundo. E apostolado, porque é graça e apostolado. Então, graça é o mistério que estava oculto, é a ciência que estava desde antes da fundação do mundo, e apostolado é o dom, veja bem, é o dom que foi dado ao apóstolo Paulo, unicamente ao apóstolo Paulo, para a obediência à fé. Se você quer obedecer à fé, e você é chamado a obedecer à fé, então você precisa ter graça e apostolado. Porque se você não obedecer, se você não entender graça e apostolado, você não vai obedecer à fé. Você vai obedecer às obras. E a lei não foi dada para nós, porque a lei foi um pacto de obras. Para que o ministério da graça seja conhecido, então é necessário se conhecer graça e apostolado, conhecido entre todas as nações. A lei de Moisés, ela foi dada unicamente, exclusivamente para o povo judeu. Agora, a graça de Deus foi imputada no Espírito de todo o Filho de Deus para todas as nações. Só que estava oculto, não estava conhecido até chegar o apóstolo Paulo. A lei foi somente para os judeus. Veja bem, os gentios nunca tiveram lei. A lei foi dada exclusivamente para os judeus. Nós procuramos aqui repetir sempre as mesmas coisas, porque é uma mentira, está aí há anos e anos, que parece verdade. Porque a igreja, a religião, ela imputa, ela quer colocar a lei de Moisés no gentio. E o gentio nunca teve lei de Moisés. Somente o apóstolo Paulo, veja bem, somente o apóstolo Paulo é capaz de explicar os mistérios que estavam ocultos desde antes dos tempos eternos. Primeira carta que ele escreveu a Corinto, no capítulo 3, no versículo 10. Vamos aqui dar um pulinho aqui, volte aqui só um pouquinho. 1 Coríntios, capítulo 3, no versículo 10. Ele fala assim, ó, pelo qual, olha só, acompanhe comigo aí, por favor. 3,10 ele fala, segundo a graça de Deus, olha só, segundo a graça de Deus, não é lei, que me foi dada. Dada a quem? A Pedro? A Tiago e a João? Não. A esses homens foi dada a lei. A Paulo foi dada a graça. Como sabe o arquiteto, coloquei o fundamento, e o outro edifica sobre ele, e o outro vai explicar o que aconteceu. Mas é em cima desse fundamento, em cima desse mistério que foi revelado ao apóstolo Paulo. Então, abençoados, dadas as devidas explicações desse mistério, como esse mistério foi formado e quem pode explicar, vamos ver então aqui qual é o mistério que o apóstolo Paulo está falando, está explicando. Veja bem, está explicando aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52. Vamos ler aqui com bastante calma, que diz assim: eis que vos digo, olha só, olha o que diz o apóstolo Paulo, eis que eu vos digo um mistério. Isso aqui não é coisa simples, né? É um mistério que esteve oculto por muito tempo. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados.
diz o apóstolo Paulo. E no versículo 52, olha o que ele diz. No momento, coisa rápida, no momento, num abrir e fechar de olhos. Quanto tempo você leva para abrir e fechar o olho? É esse o tempo que vai acontecer essa transformação. Ante o quê? A última trombeta. Porque a trombeta soará. Veja que está para o futuro. Soará. E Paulo, quando escreveu essa carta, Cristo já havia morrido e ressuscitado, não é isso? Então ele diz que alguma coisa que iria acontecer mediante ao som dessa trombeta. E os mortos, olha só, o resultado que aconteceria depois da última trombeta. A trombeta vai tocar, o que iria acontecer? Os mortos ressuscitarão, olha que coisa linda, não é isso? Incorruptíveis. E nós, então, nós quem? Nós os vivos. Por quê? Se os mortos vão ressuscitar, ele está falando, nós seremos o quê? Transformados. Então, a trombeta vai soar, os mortos vão ressuscitar e os vivos serão transformados. Então, abençoados, é um versículo assim que se envolve de um grande mistério para a religião, para quem não conhece o apóstolo Paulo. Aqui tem uma coisa assim, fora do comum, assim, uma coisa muito, muito tremenda para quem não conhece o Evangelho da Graça de Deus. Por quê? Qual é a interpretação da religião, do sistema religioso, principalmente do chamado evangélico, para esse mistério, para esses dois versículos aqui? Porque eu passei por lá alguns anos, até 30 e poucos anos, e tinha uma interpretação dada pela religião a respeito desse versículo. Ainda mais, apoiada por esse versículo aqui, ó, Atos 1, 10 e 11. Eu gostaria de ler aqui porque nós lá, quando estávamos na religião, a religião usa esses dois versículos paralelos, juntos. Atos capítulo 1, versículo 10 e versículo 11, que diz assim, ó, estando com os olhos fitos no céu, aqui falando dos discípulos de Jesus de Nazaré, quando eles estavam olhando, quando Jesus estava sendo levado aos céus, e enquanto Jesus subia, eis que junto dele se puseram dois varões vestidos de branco, dois anjos. E o versículo 11, os quais lhe disseram, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Olhando lá para cima, não é isso? Para as nuvens. Este Jesus, aqui é que está a confusão da religião. Este Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. Então, qual é a interpretação da religião para esse mistério? Diz a religião, e eu defendia essa tese, essa questão, quando eu estava lá na religião. Diz a religião o seguinte, que quando Jesus voltar nas nuvens, veja bem, quando ele voltar para buscar a sua igreja, um anjo tocará uma trombeta, a última trombeta, aí então, o que vai acontecer? Os mortos ressuscitarão primeiro, imagina, os cemitérios, que confusão que seria, os cemitérios se abrindo lá as covas e os mortos ressuscitando. Depois que os mortos ressuscitarem, nós que estamos vivos, você que estiver aqui vivo na volta do Senhor Jesus, segundo a religião, então seremos transformados. Esse corpo aqui, corruptível, será transformado. Aí, todos juntos, aqueles que ressuscitaram e nós que tivemos os corpos transformados, iremos ao encontro do Senhor lá nas nuvens. Essa é a interpretação para a religião a respeito desse mistério que nós lemos aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52. E isso eu digo no sentido literal. Isso realmente é que a religião ensina, que isso vai acontecer da maneira que está escrito aqui. Jesus vai vir nas nuvens, os céus vão se abrir, vai ter um anjo com a grande trombeta lá tocando lá um som, e quando isso acontecer, os mortos vão ressuscitar e os vivos serão transformados. Veja bem, abençoados, quando o Evangelho da Graça de Deus, porque quem explica
os mistérios que estão ocultos, não é religião, não são os apóstolos, não são os profetas, mas é o evangelho da graça de Deus, como nós temos falado aqui, acabamos de falar. Deus mesmo escolheu o apóstolo Paulo para explicar esses mistérios. Senão você vai cair nessa confusão, nessa falácia, achar que ele está falando aqui de uma maneira, da forma literal, exatamente como está tratando aqui. Quando o evangelho fala trombeta soará, não é literal. Veja bem, não é no sentido literal, não é um instrumento musical que ele está falando aqui, aquela trombeta, né, que tem aquele som muito bonito quando ela é bem tocada. Não é isso que o apóstolo Paulo está falando. Ele está falando no sentido figurado. Veja bem, é no sentido figurado. Uma trombeta soará. Ele está falando aqui, o apóstolo está falando, estava falando de uma mensagem que seria anunciada. Uma mensagem que seria pregada, uma palavra que iria soar, haveria uma explicação. Então, ele está falando aqui da graça de Deus, o mistério que estava oculto desde antes da fundação do mundo, que agora foi revelado aos santos, à igreja, a última mensagem de Deus. A graça de Deus, o evangelho da graça, que está de Romanos até Hebreus, é a última mensagem de Deus para os seus filhos, que foi estabelecida ali na cruz do Calvário. Não vai haver uma outra mensagem depois dessa. Não pode, por quê? Porque essa é a última trombeta de Deus para nós. Não terá outra revelação. Não adianta você procurar uma outra revelação diferente do evangelho da graça de Deus, porque não existe, não há. O apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas, no capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 7, ele deixa bem claro, mesmo que venha um anjo, olha só, mesmo que venha um anjo do céu e toque uma trombeta diferente, que o som seja diferente do que ele escreveu, seja anátema, seja maldito, não serve para nós, tem que ser exatamente da maneira que está escrito, está falando o apóstolo Paulo. Você precisa entender. Veja bem, mas tem aqui um outro aspecto que já me perguntaram, eu estive conversando com alguns abençoados a respeito desse assunto, e mesmo lá, quando estava na religião, essa parte aqui do versículo, que também nos prendia muito aqui, que está falando também que os mortos, veja bem, os mortos ressuscitarão. Olha que tremendo. E os vivos serão transformados. Tá, tudo bem. Quando nós falamos aqui que a trombeta está falando no sentido figurado, e o que é isso aqui? Que os mortos vão ressuscitar e os vivos serão transformados. É necessário que se entenda esse mistério para você não cair na falácia aí da religião. Veja bem, a igreja de Corinto, para quem Paulo escreveu essa carta, alguns passaram ali pelo pacto da lei. E você sabe que o pacto da lei era um pacto de maldição e morte. Maldição e morte, o pacto da lei. Todo aquele que viveu de Moisés até a cruz, viveu em morte. Viveu no pacto de morte, maldição e morte, diz aqui o Evangelho da Graça de Deus. Viveram, a igreja de Corinto, eles viveram a transição da lei para a graça. Alguns, veja bem, alguns, quando Cristo morreu, já conheciam a lei, já tinham passado e conheceram a graça de Deus depois que Cristo morreu e ressuscitou através do apóstolo Paulo. Uns passaram a transição, mas teve outros, veja bem, que já nasceram depois da cruz. Não nasceram antes, nasceram depois. E veja que diz Efésios capítulo 2 a respeito de ter ressuscitado. Efésios capítulo 2, vamos ler aqui do versículo 1, que diz assim, ó. Veja como que começa aqui a explicação do apóstolo Paulo a respeito desse assunto de ter ressuscitado com Cristo. E nos deu vida, falando de Cristo, estando vós mortos em ofensas e pecado. Quando é que alguém estava morto em ofensa e em pecado? Foram aqueles que nasceram, que viveram antes da cruz de Cristo. Aqueles que nasceram antes da cruz, nasceram debaixo do pecado. O versículo 2. Em que no outro tempo, antes da cruz, andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência,
entre os quais todos nós, veja bem, todos nós também antes da cruz, andávamos nos desejos da nossa carne. Veja bem, desejo da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, na carne, filhos da ira, como os outros também. Mas, veja bem, mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, não foi pouco amor de Deus, muito amor, com que nos amou, estando nós ainda mortos. Paulo falando, veja bem, Paulo está falando com aquele povo que passou aquele período antes da cruz, que viveu debaixo do pecado, que viveu debaixo da lei de Moisés. Estando nós ainda mortos, porque ele também viveu aquele tempo, em nossas ofensas, em nossos pecados, nos vivificou. Quem foi que deu vida a eles? Deus, juntamente com Cristo. E diz, mas pela graça sois salvos, não é pela lei. E o versículo 6, ele explica bem essa questão que nos deu vida. Versículo 6, e nos ressuscitou. Quem foi ressuscitado? Aqueles que estavam lá debaixo da lei de Moisés, que chegaram até a cruz, juntamente com ele, com Cristo, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Veja bem, abençoados, Paulo aqui está falando de todos os eleitos, de todos os predestinados que estavam antes da cruz. Foram ressuscitados juntamente com Cristo, estavam mortos em pecado. Por isso que quando Cristo morreu e ressuscitou, todos eles foram ressuscitados. Diz aí no versículo 6, e nos ressuscitou. Não está falando comigo, não está falando com você, que nascemos depois da cruz, depois da lei de Moisés. Nós não passamos por esse período para sermos ressuscitados. E diz mais, ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais juntamente com Cristo. No versículo, escrevendo aos Hebreus do capítulo 9, no versículo 26, diz que na cruz, Cristo aniquilou o pecado, tirou o que mantinha aqueles abençoados mortos. Tirando o pecado, eles foram ressuscitados juntamente com Cristo. Nós, veja bem, nós aqui, no ano de 2021, já em janeiro de 2021, nós não passamos pelo pacto da morte. Nunca estivemos mortos em pecado. Nós nascemos numa época onde o pecado que mantinha as pessoas mortas não existia mais. Então, juntamente com os ressuscitados, seremos o quê? Transformados com essa trombeta, com essa mensagem que vai nos transformar. Mas veja bem, abençoados, uma coisa é muito importante, um mistério que tem que ser revelado na nossa mente. Eu recebo que seja revelado hoje, se você ainda não conhece, se você ainda não tem esse entendimento. Mas não é uma transformação no corpo físico. Não é o nosso corpo físico que o apóstolo Paulo está falando que vai ser transformado. Isso é na mente. Essa transformação, para nós que nascemos depois da cruz, é uma transformação na mente, no conhecimento. Romanos capítulo 12, vamos até aqui ver, diz aqui o apóstolo Paulo, Romanos capítulo 12, no versículo 2, ele fala assim, e não vos conformeis com este mundo, lá com o mundo da lei, mas transformai-vos, olha aqui a transformação, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, do vosso conhecimento. O corpo não vai ser transformado, a transformação é no entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. A transformação, abençoados, é nessa mente, no conhecimento. Efésios capítulo 1 também fala a respeito dessa transformação. Efésios capítulo 1, versículo 16, diz assim, não cesso de dar graças a Deus por vós. O apóstolo Paulo orando pela igreja. Lembrando-me de vós nas minhas orações. Para quê? Versículo 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento, na mente, o espírito de sabedoria e de revelação. Versículo 18.
tendo iluminado os olhos do vosso entendimento. Aqui que está a transformação, no entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da herança nos santos. Então, abençoados, o Evangelho da Graça não trata com a carne. Deus não trata com a sua carne. A transformação que ele está falando aqui no Evangelho da Graça de Deus, que Paulo fala aqui em Corinto, capítulo 15, é a transformação da nossa mente, porque nós nunca estivemos mortos em pecado. Quando nós nascemos aqui nesse corpo, o pecado já havia sido retirado. Ou Cristo não perdoa seus pecados. A religião ensina que Cristo perdoou os pecados, aniquilou o pecado, como nós já falamos aqui, Hebreus capítulo 9, versículo 26, diz que com uma só oferta, a oferta dele lá na cruz, o sacrifício dele lá na cruz, aniquilou o pecado. Então nós não podemos nos ver em pecado. 2 Coríntios 5,16 diz que não conhecemos ninguém segundo a carne. Deus não nos conhece segundo a carne. O Evangelho da Graça de Deus, é um pacto para o Espírito abençoado. O Evangelho não é para a nossa carne. Você recebe essa palavra no teu espírito e educa essa tua carne. Mas ela não vai ser transformada. O que tem que ser transformado é o teu conhecimento, é o teu entendimento. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17, diz que aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele, não é carne, é espírito, porque Deus é espírito. Não espere, é transformação, abençoados, é nesse corpo físico, porque esse corpo aqui não pode ser transformado. Como já disse lá o homem considerado o mais sábio aqui dessa terra, não é isso? Diz que esse corpo físico, ele vai voltar para o pó. Agora, o espírito, que somos nós, que está aqui dentro, esse volta para Deus, porque foi Deus que o colocou aqui dentro desse corpo físico. Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo Paulo diz que nós somos um tesouro, o Espírito, que está dentro de um vaso de barro. E esse vaso, abençoado, não pode ser transformado, porque senão a glória vai ser aqui do vaso e não de Deus. E a glória, abençoada, é sempre, para sempre, de Deus. Nunca vai ser do vaso, sempre do Espírito. Imagina esse corpo aqui, um super-homem. Para que você vai precisar de Deus? Para que você vai precisar desse dom maravilhoso chamado fé? Se você pode sozinho resolver todas as suas coisas, não vai precisar da fé. Mas a transformação é aqui, no conhecimento. Você saber a sua verdadeira posição em Cristo Jesus. Lá em Efésios capítulo 1, versículo 3, diz que nós fomos abençoados com todas as bênçãos. Essa é uma posição em Cristo Jesus, que o conhecimento do Evangelho nos faz levar. Você não diz, Deus vai me abençoar, Deus te abençoe, porque isso já acabou ali na cruz. Cristo já nos abençoou com todas as bênçãos. Mas para isso é necessário que essa trombeta soe aí no teu entendimento e você passe a entender, a conhecer. O apóstolo Paulo, escrevendo a Roma, no capítulo 10, no versículo 3, nós vamos aqui ler 10:3, olha o que ele diz. Por quê? Falando aqui a respeito dos judeus. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus, não conhecendo a trombeta de Deus, não conhecendo o som que sai dessa trombeta e procurando estabelecer a sua própria justiça, não sujeitaram à justiça de Deus. Aqueles que não conhecem os mistérios de Deus, aquele que não conhece o Evangelho da Graça de Deus, que está de Romanos até Hebreus, esse cria para si mesmo uma interpretação de tudo que está escrito na Bíblia. Por isso que a religião, ela diz que Jesus vai voltar nas nuvens, que vai vir um anjo com a grande trombeta, que esse corpo vai ser transformado, porque não se submete o que diz o Evangelho da Graça de Deus. A pregação do Evangelho, a última trombeta, está depois da cruz. O pacto de vida não é um pacto de morte. O nosso pacto é um pacto de vida. Já estamos aqui, agora precisa que a sua mente, com esse Evangelho da Graça de Deus, com essa trombeta, com esse som que sai dessa trombeta, transforme a sua maneira de pensar. Você tem que pensar como Cristo pensou, com a mente de Cristo. Cremos, por isso nós falamos. Nós já chegamos aqui, abençoados, nesse reino, com tudo consumado.
Você não tem que fazer. O que te falta é o conhecimento. O que nós vemos aqui, a religião é preocupada, se Jesus voltar hoje, eu vou ficar. Se Jesus voltar amanhã, o que vai ser da minha vida? Será que eu estou pronto? Será que eu vou? Será que eu fico? Abençoados, tudo já está consumado aqui no teu espírito. Cristo já fez todas as coisas. Quando ele disse, está consumado, ele consumou. Ele não fez uma parte e deixou outra parte para você fazer, como ensina a religião. Eles fazem que abriu um carnê de prestações lá na cruz, ele pagou a entrada e agora o resto é com vocês. Não, abençoados. Hebreus capítulo 10, versículo 14, está escrito que com uma só oferta, e foi a oferta de Cristo, não foi a minha e nem foi a sua, foi a oferta de Cristo lá na cruz, nos fez perfeitos para sempre. Você é perfeito para sempre. Mas essa perfeição, abençoado, está no teu espírito, não está no seu corpo carnal. Não procure perfeição, não procure transformação nesse corpo carnal, porque você não vai encontrar. É impossível. Esse corpo é inimizade contra Deus. O que você precisa é desse conhecimento aí na sua mente, para que você possa dar educação para esse corpo mal educado que ele é. Ele sente os desejos, né? Esse não diga que não sente, porque eu sei que sente, que eu também sinto, mas com o conhecimento do Evangelho da graça de Deus, eu consigo educar esse corpo e viver bem aqui. Porque o Evangelho diz que eu sou livre, você é livre, mas nem tudo me convém. Nem tudo te convém. Você tem que julgar de acordo com o Evangelho na sua mente e dar educação a esse corpo e saber o que convém, o que não convém para você. Mas filho de Deus, você sempre vai ser. O que te falta é o conhecimento. Conhecimento da última trombeta, que é a graça de Deus. Não virá outra, abençoados. Não adianta você procurar conhecimento, não adianta você procurar querer saber outra revelação, não adianta você passar a noite toda orando, pedindo a Deus uma nova revelação. O Senhor me revelou. O Senhor não vai te revelar nada diferente do que está escrito aqui no Evangelho, porque se Ele te revelar alguma coisa, é anátema. Mesmo que venha um anjo do céu, vamos repetir o que diz o apóstolo Paulo à igreja das Galácias lá, mesmo que venha um anjo do céu, o apóstolo Paulo botou isso num patamar bem excelente, não é isso? Porque existem muitos aqui com revelações, doutores, pastores, apóstolos e cardeais, com anéis, com muitos livros na estante, tendo revelações. Mesmo que venha um anjo lá do céu com uma revelação, tocando uma trombeta diferente dessa que está no Evangelho de Romanos até Hebreus, que foi dada ao apóstolo Paulo, abençoados, maldição, não é revelação, porque está escrito, a fé, o conhecimento aqui na sua mente, vem pelo ouvir, e ouvir a palavra da graça, a palavra, o som da última trombeta. Romanos capítulo 10, versículo 17, está escrito assim, de sorte, de maneira que a fé, o entendimento, o conhecimento é pelo ouvir, não é pelo fazer. Não adianta você ficar, não, eu vou jejuar 41 dias, mais do que Jesus de Nazaré. Abençoados, vai perder o seu tempo e só vai maltratar o seu corpo, porque você não vai vir conhecimento nenhum, porque o conhecimento é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não é ouvir qualquer coisa, é porque tem um abençoado aí, né, que ele prega, ele fala que é uma maravilha e todo mundo acha bom, todo mundo ri, todo mundo gosta, todo mundo fica feliz, os cabelos do braço ficam todo arrepiado. Tá, tudo bem, mas ele está falando de acordo com o Evangelho da graça de Deus? Se tá muito bem. Se não tá, abençoado, não vai te trazer conhecimento nenhum, não vai trazer educação para o seu corpo de maneira nenhuma. Porque a educação, o conhecimento é através do Evangelho da graça, o som da última trombeta que foi dada ao apóstolo Paulo. Os mortos ressuscitaram lá quando Cristo morreu e ressuscitou. Aqueles que estavam mortos lá na lei de Moisés ressuscitaram. E nós que estamos vivos depois da cruz, que nunca estivemos mortos lá na lei de Moisés, a nossa mente precisa ser transformada, mas com o poder do Evangelho da graça de Deus.
Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz que essa palavra ela penetra mais do que espada de dois gumes e separa, divide, diz para você, faz você conhecer quem é você, o Espírito, e quem é esse corpo de carne, mas somente ouvindo o som da última trombeta, que é o Evangelho da graça de Deus. E veja, abençoados, a trombeta está soando, mentes estão sendo transformadas. O que aconteceu com você, o que aconteceu comigo, mentes estão sendo libertas do engano da lei, estão sendo mudada a forma de pensar. Tito capítulo 1, vamos ler aqui, Tito capítulo 1, que o apóstolo Paulo fala a respeito desse perigo. Tito capítulo 1, no versículo 10, olha só o que ele diz: porque, olha para você conhecer o som dessa trombeta, porque há muitos desordenados, muitos estão aí tocando a trombeta com som errado, muitos faladores, olha só, muitos faladores, vãos e enganadores, não estão aí tocando a trombeta da maneira correta, estão enganando, principalmente quem? Os da circuncisão, aqueles que pregam a lei de Moisés, aqueles que te mandam batizar, aqueles que te mandam jejuar, aqueles que te mandam lá para o monte, aqueles que pedem o seu dinheiro em forma de dízimo. Esses são os enganadores, são os da circuncisão. Veja bem, diz o apóstolo Paulo no versículo 11, os quais convém tapar a boca desses homens que transtornam casas, mentes inteiras. A lei de Moisés transtorna, o som está diferente de Romanos até Hebreus. Se você der ouvido a esse som, vai transtornar a sua mente, mas a trombeta está tocando, o Evangelho da Graça está sendo anunciado, mentes estão sendo libertas dessa mentira, e o nosso trabalho aqui, abençoados, é falar essa palavra maravilhosa que iluminou as nossas mentes, que nos libertou dessa mentira chamada religião, que só ensina a lei de Moisés. Não é um som bom. Sabe quando você ouve uma música, não é isso que te faz bem no teu ouvido e você gosta? Assim é o Evangelho da Graça. Quando nós ouvimos, fez muito bem a nossa mente, fez muito bem ao nosso coração, nos fez felizes, não é isso? Nos libertou, nos tirou desse engano. Quando alguém, veja bem, quando algum abençoado anuncia a graça de Deus, é uma trombeta que está soando. Não é necessário, como diz a religião, ser ungido do Senhor. Não, porque só o pastor que pode pregar o Evangelho, só o pastor que pode falar. Não, abençoados. Essa palavra, essa trombeta, ela tem que ser tocada por mim, tem que ser tocada por você. Porque Paulo disse, a trombeta soará. Não é isso? No futuro, não foi só ali que ele falou e a trombeta soou naquele momento e muitos ali foram libertos e acabou. Não é isso. A trombeta, ela continua soando. Está soando quando nós estamos aqui falando, quando você fala aí para o seu colega, quando você fala aí para o seu vizinho, para o seu amigo lá do trabalho, você é um abençoado, você é um São Espírito com o Senhor. Olha, o teu nome está escrito no livro da vida desde antes da fundação do mundo. A trombeta está soando. Você está falando, escrevendo lá aos Coríntios, capítulo 5, versículo 19, versículo 20, diz que quando nós falamos é como se Deus estivesse intercedendo em nós, falando por nós, a trombeta falando, soando ali através das nossas palavras, porque nós falamos através do Evangelho da graça de Deus. É necessário que essa trombeta continue soando para que os filhos sejam alcançados, sejam libertos. E realmente, abençoados, participe você também. Nós gostaríamos aqui de incentivar você para que toque essa trombeta também, para que possa soar ainda mais do que está sendo soado. Nós temos aqui muitos abençoados que estão anunciando, estão falando pela internet, mas a internet é só um canal de se falar a mensagem da graça de Deus, para que essa trombeta
que o evangelho seja anunciado. Mas você aí na sua casa, você com o seu vizinho, você com o seu colega, também pode fazer e deve fazer com que essa palavra, com que a palavra corra e seja glorificada, com que a trombeta soe e alcance esse som maravilhoso aí para o nosso espírito, alcance a muitos. Compartilhe, abençoados, aí as mensagens, se inscreva aí no canal para que a trombeta ela corra com mais velocidade e esse som, não é isso? Alcance aqueles a quem que Deus tem que alcançar, porque o apóstolo Paulo deixou bem claro, não é isso? A trombeta soará e depende aí de nós para que continue aí alcançando a muitos, continue alcançando os filhos que estão por aí ainda perdidos na religião, porque a religião ela não traz salvação para ninguém, a religião traz confusão, não é isso? Mas ninguém sabe quem está salvo, ninguém sabe quem está perdido, não sabe quando Jesus vai voltar e se vai voltar, mas o Evangelho da graça de Deus, esse som afinado que é a graça de Deus, nos dá certeza, nos dá convicção de quem realmente nós somos, da onde nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui e para onde nós vamos quando deixarmos esse corpo. Não resta nenhuma dúvida, porque o som dessa trombeta já ecoou aqui no nosso ouvido e nos fez entender que nós somos filhos de Deus e aonde Ele estiver, nós estaremos para sempre. Não importa a situação, não importa o momento, não importa o vírus que está circulando por aí, nós somos dele para sempre, porque o nosso nome está escrito no livro da vida desde antes da fundação do mundo. Eu recebo, abençoado, que você tenha entendido, que você tenha compreendido a necessidade dessa trombeta continuar soando para alcançar a todos que devem ser alcançados. Amém? Então eu recebo que essa seja a melhor semana da sua vida, que tudo está bem. Estaremos aqui de volta na próxima semana para falar mais a respeito desse som maravilhoso que é a graça de Deus. Abençoados com todas as bênçãos.